Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Antes de mais nada, obrigado por participarem dessa primeira live da Made em parceria com a plataforma Not Cancelled. Esse ano, por conta da pandemia e toda a situação, nós optamos pela primeira vez pelo formato digital. Então, do dia 5 até agora, o dia 19, a MAD está acontecendo através do endereço www.notcancelled.art. E lá vocês conseguem conferir mais de 60 designers nacionais participantes dessa nossa primeira incursão nesse universo online. Então a gente está lá acontecendo agora com essa edição através dessa plataforma de Viena. Hoje, para dar o start nessas lives que a gente tem até o sábado, eu vou trazer o meu sócio, um dos sócios da MAD, né? Somos os três mosqueteiros, eu, o Valdir Jatobá e o Elcio Gozo. E o Elcio é responsável por toda a parte financeira, administrativa da produção desse evento gigantesco de todos os anos, que é, né, pôr de pé a MAD, que costumava acontecer até então na Bienal, né, no Parque Ibirapuera. Então eu vou aqui só esperar o Elcio se conectar, entrar na nossa live para a gente poder bater um papo sobre toda a parte de logística, né? A ideia dessa conversa é informar os designers, principalmente, sobre todos os trâmites, os processos, os desafios de internacionalizar a sua produção. O Elcio ele tem uma empresa, a System Cargo, que é responsável por toda essa parte de logística e transporte de design e arte brasileiro. O Elcio já exportou para as principais feiras do mundo e ele foi também quem levou a MAD pela primeira vez para Milão, em 2015, quando a gente fez a MAD a Milano, a gente também fez um evento gigantesco, de proporções gigantescas, levando o design nacional contemporâneo. E foi nesse momento que o Elcio passou a se envolver mais diretamente com a MAD. Desde então, ele é sempre responsável por toda a parte de logística dos nomes internacionais, principalmente que a gente traz todos os anos, as homenagens que a gente presta a designers internacionais dentro da MAD. Então, obrigado por assistirem. Vamos só aqui continuar. Deixa eu ver se o Elcio já entrou. Aguardar mais um pouquinho a entrada do Elcio. Então, de novo, só para trazer um pouquinho. Ele vai apresentar melhor a biografia dele. Mas o Elcio tem a System Cargo, então, que tem essa especialização em transporte, logística, de design nacional, principalmente design de época. Ele trabalhou por muito tempo com design moderno brasileiro, com a internacionalização de design moderno brasileiro, e tem hoje em dia como principal foco o design contemporâneo. Só repetindo aqui o endereço da feira, né, a MAD online, essa edição excepcional, é www.notcancelled.art. Lá vocês conferem até o dia 19, apenas até o dia 19 de agosto, as peças selecionadas para esse evento. Vamos ver aqui. Cadê o Elcio? O sócio não pode atrasar. Cadê ele? E, gente, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Na verdade, isso aqui é um serviço para vocês tirarem todas as dúvidas, principalmente para os designers ou artistas assistindo que têm interesse em internacionalizar sua produção, em tirar qualquer tipo de dúvida sobre os percalços que são inúmeros, né? Na verdade, demanda muita força de vontade. O Elcio foi meu professor nessa empreitada quando ele me ensinou, ali durante a MAD a Milano, todo esse universo da logística, toda a documentação necessária, toda a energia que é necessária para pôr um evento internacional de pé ou para realmente mandar as peças para fora do país. Aqui eu vou aproveitar que o Elcio não entrou, uma perguntinha da Feira Conexão Design aqui. Por que vocês resolveram caminhar para a plataforma digital? Na verdade, o mundo caminha para isso, né? A gente tem há alguns anos acompanhado essa tendência, pesquisado, se envolvido com essas plataformas digitais, né? E feito algumas incursões, algumas tentativas, mas é um caminho, acho que inevitável, de pelo menos ter um formato híbrido daqui para frente, né? Todos os eventos vão ter que se adaptar a esse novo cenário. Então, realmente, como é impossível num momento como esse
ter uma feira física, né, inclusive uma irresponsabilidade da nossa parte, a gente optou por ser 100% online. E a ideia é que daqui para frente a MAD sempre tenha também um braço online, independente do evento físico, a gente vai ter também sempre um suporte online, um suporte digital para a feira. Aí o Elcio. Boa noite, Elcio. Boa noite, Como é que você está? Tudo bom? tudo bem? Graças a Deus. Você, Sim, tudo bem, Bruno? tudo bem. Eu estava aqui apresentando para o pessoal, né, um pouco dessa nossa incursão online, né, dessa parceria com a Not Cancelled, e várias perguntas, né, de por que a gente mudou para o digital, se a gente está só no digital daqui para frente. Não, a gente está testando, a gente está se adaptando ao momento, né, e tentando ser vanguarda, como a MAD sempre foi, né, tentando inovar e trazer aspectos novos para incrementar a economia do design criativo. Vamos Sem lá. dúvida. Seu papel aqui é falar sobre internacionalização de design. Você é o cara das nossas finanças e da nossa logística, né? Eu e o Valdir que criamos os problemas e você resolve. Então eu já falei um pouco que você, né, entrou mais a fundo na MAD em 2015, quando a gente fez aquele evento gigantesco que foi a MAD Milano, né? Você lembra do volume que foi? Eu não lembro de cabeça aqui o volume, mas foi gigantesco, né? A quantidade de peças que a gente levou para Milão. Você tem isso fresco aí na Bom, memória? primeiramente, quero agradecer você, ao Valdir pela dedicação aí também que vocês estão tendo aí para poder fazer a Not Cancel, junto com a MAD aí, e sem vocês a MAD não segue adiante. Eu sou apenas um braço aí financeiro, um Não, não, não. braço Somos três. logístico, Somos três. apenas isso. Mas tenho muito orgulho de participar, de poder estar participando desse projeto com vocês. Bom, então Ó, o Valdir a que está gente assistindo fez aqui, ele já me deu Milão. a colinha. Ó. Foram mais de 70 peças. Milão foi, se não me engano, foi 2015. 2014, 2015, né? Isso. São peças. O processo logístico demanda a escolha das peças que a gente vai transportar, demanda você visualizar, nem que se for via foto, ou até mesmo visitar o local onde está a peça, para a gente ver o tipo de embalagem que a gente vai também adequar ao processo, porque também não adianta nada você mandar um embarque sem proteção alguma, chega para uma feira onde você não tem margem para correção de mandar uma peça nova, muitas também são peças únicas, ou você não tem uma margem também até para poder fazer um determinado reparo. Então a gente se preocupa muito, primeiramente, com a embalagem, ver que tipo de transporte que a gente vai utilizar, como que a gente vai fazer esse processo logístico, porque a gente sabe aí que é uma comparação que eu faço, mas infelizmente é o que acontece no modal aéreo. Às vezes você vai fazer um embarque, a pessoa vai embarcar com as suas malas e a partir do momento que você entrega, passa no check-in, você entrega, você já não tem mais um controle efetivo do como que eles vão fazer como que eles vão tratar a sua mala, né? Vocês vão botar de ponta cabeça, vocês vão virar a contra, até mesmo abrir a mala, né? E com a carga é a mesma coisa. A partir do momento que você entrega lá na alfândega, você passa a propriedade daquela caixa, daquela peça para o agente alfandegário e para a empresa, a companhia aérea, na qual vai dar a tratativa de handling da maneira que eles costumam fazer e a gente tem que se precaver fazendo uma embalagem bem adequada para que quando chega no momento da exposição você tenha lá as peças todas intactas e você possa fazer a exposição, né? E Aí já Milão começa. foi um grande sucesso porque as peças chegaram todas em ordem e foi muito bacana o processo. E aí já começa o primeiro problema, né? Quando a gente pensa nisso, é que você já falou do aéreo, né? Mas existem outras opções, né? Não é só o aéreo. Então existe Me conta mais. assim, o embarque marítimo, né, ele é muito utilizado para uma quantidade maior. Nesse caso não tinha prazo E Elcio, eu acho que está suficiente para cortando poder dar rapidinho. Repete só tratativa. um pouquinho. O, eu estava falando que o embarque marítimo ele se adequa quando você tem uma peça maior ou uma quantidade de peças Uhum. maiores, como por exemplo essa feira
a exposição da MAD em Milão, que eram Sim. 70 peças. Só que o problema é com relação ao prazo. Muitas vezes o processo para você organizar uma feira, ele demanda tanto tempo que até mesmo para produzir as peças e tudo mais, que no momento que você tem tudo isso aí disponível para coletar e embarcar, você já não tem mais tempo hábil para fazer o modal marítimo, que poderia ser mais barato, né? Que era o mais indicado para nós até. Mas a gente já não tinha mais tempo hábil, então a gente acabou tendo que atacar no aéreo aí e só justificando aí um pouco porque que eu falei do aéreo, né? Que normalmente para exposições dificilmente o pessoal consegue se planejar para fazer um embarque marítimo, mas seria o mais adequado. Já falando numa tratativa comercial normal de venda para os designers, o modal marítimo ele é indicado. Você tem um peso cubado, o peso da peça mesmo, acima de 700, acima de 1.000 quilos. Abaixo Uhum. dessas dimensões ou peso, acaba valendo a pena sempre se fazer um comparativo com o modal aéreo. Porque muitas vezes o modal aéreo vai acabar ficando mais barato ou o preço vai ficar muito similar, com uma vantagem aí do modal marítimo demorar aí 45 dias e o aéreo você conseguir fazer no máximo em 2 semanas. Ou até mesmo Uhum. contando com a disponibilidade da peça já em mãos embalada, a gente consegue aí, muitas vezes em 5 dias, chegar com essa peça no destino, entregando dentro da casa ou da loja, onde quer que seja do cliente final. No Eu não famoso sei se door eu to door. respondi. Né, não, não, então. Ah, não, tudo bem, é que a gente estava falando um pouco dos modais, né? Eu não sei se foi completo, Sim. aí, se você quiser eu já parto. Mas antes de falar do door to door, eu não sei, Bruno, você não quer que eu dê Isso, eu queria que você apresentasse a System, uma, né? uma introdução melhor? Até falo um pouco da Cici, mas até Por mesmo favor. eu poderia focar bastante na expositores, no perfil de peça dos nossos expositores, e que eu poderia dar um foco maior aí para em ênfase nisso, até porque eu sei que muitos não têm radar, eu posso falar um pouquinho do radar, posso Perfeito. falar como que eles podem driblar um pouco essa situação por não ter radar, não é um impedimento para exportar. Aí eu chego até, falo até chegar no door to door, se você Perfeito. achar. Radar já era a minha segunda pergunta também. Acho perfeito. Vamos lá. Então apresenta a System antes e depois já vamos falar Bom, disso. bom, a System Cargo é uma empresa de transportes internacional. A gente é focado em transporte internacional, não viso fazer o transporte nacional, o transporte local não é o nosso foco, tá? A gente é especificamente focado no internacional. Dentro da System Cargo, ela se tornou um grupo, né, que é o grupo SY, porque a gente também tem aí a Syscomex, que é a comercial importadora e exportadora que a gente aí utiliza bastante para fazer o envio para aqueles clientes que não têm o radar, né? O que tem, mas não querem utilizar tempo e, enfim, demandar custo, que às vezes você tem que ter um funcionário para poder administrar isso. Então, muitos dos nossos clientes hoje têm radar, mas não utilizam, acabam utilizando a trading para fazer o processo de importação ou exportação. Bom, falando especificamente aí do nosso perfil de expositor, eu acho que hoje em dia a venda pelo Instagram, por aplicativos, por site, isso é o futuro e é o que está funcionando, mesmo sem pandemia, é o que vai funcionar. E porque o europeu, o americano, a pessoa de fora, ela vai buscar isso em algum site, alguma coisa onde ela vai achar aquilo que ela quer comprar. E hoje, na minha visão, que na verdade é uma realidade, isso hoje, o que impede hoje de muitos expositores venderem é essa falta de organização para que ela facilite a compra. Tá? Por isso que hoje tem alguns sites, sites internacionais, onde os expositores estão vendendo através desses sites e o site cobra um FII, muitas vezes um FII alto, tem de se tornar visível e também de poder viabilizar a logística. Então, não é só se tornar visível. Esse site também ajuda ele a viabilizar a logística dele, que ele não sabe como fazer.
tá? E a System Cargo hoje organiza essa logística para alguns desses sites grandes internacionais, aí a gente que organiza aqui no Brasil essa logística. E a oportunidade que os expositores têm, se caso eles tenham esse acesso, esse contato direto com o cliente final, que eles não precisam ter medo de seguir adiante com a negociação. Eles podem seguir adiante com a negociação e utilizar uma empresa como a System Cargo para dar todo esse suporte logístico que envolve recebimento dos valores, tipo da embalagem que vai estar utilizando e o tipo de entrega que esse cliente final vai querer lá, que aí entra o door-to-door. Tá? Muitos querem que a caixa chegue na porta e ele se responsabilize de fazer e desembalar e fazer, botar essa peça para dentro do estabelecimento, para dentro da casa dessa pessoa. E alguns também querem que a gente faça esse manuseio de retirar a embalagem, tirar as proteções, os plásticos, que a gente chama de white glove. Ou seja, ele quer que você pegue tudo aquilo, ele quer a encomenda dele entregue dentro do apartamento, da casa, desembalado, colocado no local onde ele achar que, onde ele designar para a peça na qual ele está comprando. Então a gente faz ambos os serviços e a gente vai, o expositor vai passar essa demanda para nós e a gente vai poder fazer todo esse processo, toda tirar essa visão complicada de exportar, né? A partir do momento que a gente entra dentro do circuito, mas o importante é a gente começar isso desde o começo, porque muitos vêm até nós já com o processo, tenta fazer o processo, anda um pouquinho com o processo, só que aí ele acaba emperrando e então a gente já pega isso pela metade, às vezes complica e se torna um pouquinho até mais caro do que a gente já iniciar isso da maneira correta. Tá? E daí, já que você falou do início aqui, só uma pergunta que eu acho que, assim, eu também sou designer, então a maioria dos designers tem muita preocupação com a embalagem. Você tem algumas recomendações de embalagem? Como é que vocês recebem as cargas aí na System? Quais são os cuidados que tem que ter? Então, a embalagem infelizmente, é um ponto aí muito importante e um ponto que às vezes inviabiliza muito a operação. Por quê? Porque você tem uma peça, às vezes, que não tem um valor agregado muito alto e você tem que fazer uma embalagem que às vezes custa caro. Então, a gente aqui tenta fazer essa adequação. Na medida que a gente recebe a demanda do cliente, a gente analisa o tipo de embalagem que ele vem fazendo. Muitas vezes essa embalagem é viável, a gente não mexe, para justamente não mexer nessa parte de custo, mas algumas vezes a gente dá uma aprimorada nessa embalagem, a gente mantém a embalagem que o cliente, uma outra embalagem, muitas vezes envolvendo até a madeira fumigada, e certificada, né? Mas infelizmente às vezes a gente tem que pôr, às vezes em caixa de madeira para evitar que isso aí chegue danificado lá fora. Mesmo fazendo toda essa análise, toda essa proteção, a gente receber alguns relatos de dano na peça, que a gente acaba também tendo aqui todo um histórico, a gente faz um histórico fotográfico, a gente fotografa a peça antes de fazer essa embalagem, a gente cria um laudo fotográfico até para provar para o cliente final como que a gente fez essa embalagem, como que a gente recebeu essa peça, e muitas vezes também acontece do cliente receber a peça lá em boas condições, botar uma terceira pessoa para abrir a caixa e a pessoa que está abrindo às vezes danificar o produto. Tá? Então, a gente procura fazer todo esse processo no então toda essa assessoria
E Elcio, o pessoal está falando que está cortando aí. Só um segundinho. Acontece. Vê se melhorou. Eu parei de te escutar também. Fala alguma coisa aí. Estão me escutando ou não? Agora estou escutando. Tinha parado de escutar você. Eu já nem sei mais onde nós paramos. Não, mas aí é interessante, você já falou um pouco da embalagem, mas a pergunta surgiu uma pergunta aqui. Assistem cargo também ajuda na formação do preço final para exportação? Vocês participam dessa parte também? Como é que funciona? Isso eu não sei. Realmente, a peça faz a ação justamente para viabilizá-lo e a gente está em paralelo com o cliente final, tendo toda a cópia, mas a negociação sempre participando tanto o designer como o cliente final, e a gente entra agregando o custo do frete. E aí a ação é feita pelo cliente final, o frete vai somar com a peça, o valor da peça, e o pagamento, que também é um fator muito importante. Eu acho que tá. Desculpa te cortar de novo. Parece que o pessoal está falando que está cortando o teu áudio. Vê aí se tem alguma coisinha apertada, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Agora estou te ouvindo bem. Agora você fez alguma coisa aí que está perfeito agora. Só que eu, Mas só não te, eu não te vejo. não tenho nada aqui estranho. Posso Não, mas até agora. chamar. Ó, eu acho que estabilizou. Agora estou te ouvindo bem. Parou de cortar. Pode ser até a internet, viu? Ah, mas tá bom. Agora tá bom. Acho que voltou. Vamos lá. Desculpa Se te interromper. tá, você pode me interromper aí, Bruno. Não tem problema Fechou. nenhum. Fechou. Você tinha me perguntado sobre a negociação, né? Então vou repetir. O designer determina o valor da peça e a gente entra negociando o custo da logística, Uhum. mantendo ambos em cópia, tanto o cliente final como o designer aqui. O cliente final aprova o valor do frete, somando com o valor da peça. E aí que entra um ponto importante, que o cliente final pode fazer o pagamento total, peça mais frete, diretamente para a trade, onde que o designer não precisa ter radar, e a gente vai fazer o pagamento, a gente vai dar uma instrução de nota fiscal para o designer, ou até mesmo uma declaração de pessoa física. O designer não precisa nem ter empresa, não, essa que é a verdade. Ele pode fazer Tá. pessoa física para nós. E a Aham. gente faz esse pagamento diretamente na conta do beneficiário, que é quem O está vendendo, cliente. que é o nosso designer aqui no Brasil. Sim. E o que acontece muito é que às vezes o designer quer receber a peça, quer fazer a venda, já receber a peça na própria conta, só que isso aí gera até um problema fiscal, porque o correto seria pagar toda a parte de tributação, que estaria em torno aí dependendo aí de pelo menos aí 13, 14%. E quando a gente faz isso pela trading, a nossa tributação é de 3%, e é uma tributação de exportação. E Tá. o Por que é essa diferença tão grande? Porque a trading vai exportar a peça de uma maneira formal. E o Perfeito, designer entendi. também se beneficia com esses 3%, porque ele também vai participar como vendedor indireto. Ele vai fazer uma exportação indireta, Uhum. que vincular ele na operação. Então, ele recebe esse dinheiro já livre de imposto. Perfeito. Ele vai entrar na conta dele legalizado, sem ter que dar nenhum tipo de justificativa para o fisco. Porque a gente Perfeito. está mostrando que a gente exportou uma mercadoria, então estamos recebendo por essa mercadoria e estamos pagando o imposto devido de exportação de 3%. Ótimo, ou seja, ele não precisa nem ter o radar, nem ter a empresa formalizada, né? Se fizer o serviço com Hoje, vocês. hoje é muito mais viável até para o designer ele fazer uma operação via trading, porque Perfeito. está todo esse subsídio, não tem próprio fechamento de câmbio. Hoje, se o designer for fechar câmbio diretamente no banco, esses 3% ele já perde no fechamento de câmbio, porque o câmbio vai cobrar uma taxa muito maior dele do que ele vem qualquer o banco cobra para a gente, da gente pelo volume que a gente tem de negociação. Entendi. E aí o radar, então, que você está falando tanto do radar, explicar rapidinho o que é o radar?
Então, o radar é uma habilitação no Siscomex, que toda a pessoa física ou jurídica for fazer uma exportação no próprio nome, ela tem que ter esse radar. Não tem como exportar se você não tem um radar. Esse radar a gente pode fazer tanto para a pessoa física como para a jurídica. Tá? E aí, se a gente faz essa habilitação, que a gente também faz isso aqui, a gente também presta esse serviço, o designer também pode exportar no nome dele. Tá? Tanto na pessoa física como na jurídica. E isso aí também possibilita dele receber o dinheiro também diretamente na conta dele. Tá? Então, não aqui a gente é democrático. Cada um determina a forma que é, porque muitas vezes o designer quer ter esse controle. Então, ele pode fazer esse radar e a gente também vai dar toda a assessoria para ele poder controlar esse radar e quais são os documentos necessários para fazer a exportação. E aí a gente entra só com a logística de transporte, não com o recebimento, não com a trading. A gente entraria só com a System Cargo, fazendo a logística de transporte, onde a tratativa é igual. A gente vai passar o valor do frete para o cliente vai aprovar, o cliente faz o pagamento para nós ou diretamente na conta do designer, o designer, se ele fizer para o designer, a gente fatura o designer e vai fazer a exportação da mesma forma. Perfeito. É totalmente viável. E não é complicado, pelo que você está explicando, isso é simples, né? A gente se impõe uma série de empecilhos, acha que é complicado e não é. Você organizar a primeira, talvez, fazer a primeira operação piloto, que é muita informação nova. Depois que organizou isso aí, vai que nem reloginho. E volume interfere em alguma coisa da logística? É mais complicado mandar uma única peça, mais de uma? Como é que funciona essa parte da quantidade? Em termos de aduana, o volume documental que a gente faz para uma peça ou que você faz para 1000 peças é igual, tá? Não muda nada. O que muda é a tratativa que a gente tinha falado aí de embalagem, o processo de manuseio. Obviamente que você tem um embarque maior, você tem um trabalho muito mais minucioso para verificar as peças, poder fazer esse acompanhamento, até mesmo de não faltar, não perder nenhuma caixa durante todo esse processo, porque você passa por várias etapas em aduana nacional, aduana internacional, manuseio da companhia aérea, transportadora local. Então, a gente tem uma tratativa de ter um controle maior com relação à quantidade de caixas. Mas, em termos documental, é o mesmo. Tanto É a mesma coisa, uma ou 1000. um vasinho de flor, ou você fazer um transformador ou uma peça gigantesca, é idêntico. É idêntico. Não dá nada. Tá, e daí tem uma pergunta que para o pessoal ficar livre aí para fazer perguntas, tá? Que aqui a ideia é justamente tirar todas as dúvidas sobre esse transporte. Fala, mas acaba não tirando a dúvida de todo mundo, né? Mas aqui, ó, em média, quanto o transporte encarece no preço final do produto? Você tem mais ou menos isso de cabeça? Assim? Existe uma proporção? A gente está sempre fazendo esse acompanhamento aqui, tá? A gente está numa fase de pandemia que infelizmente as companhias aéreas aí não estão podendo aí trabalhar da maneira que normalmente trabalham, né? Então você não tem muito avião disponível no mercado para você poder fazer o afretamento de carga. Então, por exemplo, muitos acham que o avião cargueiro é muito mais barato do que um avião de passageiro, e não é. Hoje, a gente tem muita opção de avião cargueiro e pouco passageiro. Aí, para nós, como para transporte de peças, que não são medidas padrões, onde a gente fica dentro de 3 por 2 por 1,60, 3 por 2 por 1,60, é onde a gente consegue alocar carga dentro do passageiro. O frete é Tá, essa é a dimensão máxima. 3 por 2 por 1,60 no passageiro. 1,60. E é uma dimensão boa para se trabalhar. Poucas peças passam esse tipo de dimensão. 90% das peças a gente consegue enquadrar dentro do passageiro. Só que hoje isso aí sumiu do mercado, então a gente tem com a opção de cargueiro. E hoje se tornou mais elevado o transporte, o custo mais elevado para o transporte internacional.
Primeiro, porque as cargueiras estão se prevalecendo disso e estão aumentaram o custo. Então, o que já era mais caro, normalmente mais caro que o passageiro, hoje está mais caro ainda porque são só eles que estão no mercado. Só esclarecendo, o passageiro se torna, a carga dentro do avião de passageiro se torna mais barato porque tem essa divisão, né? Entra passageiro e entra carga. Então, o fluxo financeiro dentro de um aproveitamento dentro de uma aeronave dessa é muito maior do que um avião que só entra carga para custo de combustível e tudo mais, né? Sim. Mas no de Então, passageiro tem um limite de carga, de peso? Não, dentro dessas dimensões? Não. até 3 mil quilos por caixa a gente consegue colocar dentro de um avião de De passageiro. 3 passageiro. carga, em média, você consegue colocar 20 toneladas dentro de um avião de passageiro. Nossa, não fazia ideia. Você Caramba. consegue até 20 toneladas os internacionais. Tá? Obviamente que tem companhia aérea que trabalha com aviões menores que a gente fica dentro de 8 mil quilos, 7 mil quilos, mas as europeias, americanas, a gente consegue colocar aí alocar até umas 20 toneladas. E então hoje a gente acabou ficando muito na mão dos cargueiros e em termos percentuais, vamos colocar aí mais ou menos aí uns 20%, Tá. média do valor da carga, do valor Valor da da carga. como frete. 25%. Tá, perfeito. Porque envolve não só o transporte, né? Envolve toda a parte de aduana, envolve toda a parte de frete internacional, envolve embalagem, envolve a chegada lá no destino, a entrega. Então, isso aí, mais ou menos 25%. Se for só até o aeroporto, baixa um pouco o valor, mas a média é isso. Não Tá. é impactante, infelizmente. É impactante no valor. Mas tem toda a segurança, né? Pelo menos você está. A gente hoje, o Brasil hoje, a gente tem uma vantagem primeiro. Aqui a gente tem, eu acredito muito, foco muito a empresa no setor de designer, porque eu acho que a gente tem aqui coisas maravilhosas de muito bom gosto, de muita qualidade. A nossa indústria tanto o estúdio, que é uma coisa mais feita à mão, como a indústria, tem muita qualidade aqui, né? E eu acredito muito no nosso processo de criatividade aqui, de bom gosto, e eu acho que o Brasil hoje é referência em termos de design. Bom, e você é um dos melhores colecionadores da MAD, você é um dos melhores compradores da MAD. Eu gosto Então, você acredita mesmo nesse design nacional, né? Não é só papo, você realmente gosta pra caramba. Isso que gosto. que eu admiro. Aprendi, gostava e aprendi a gostar ainda mais aprendendo com vocês aí, sabendo ter um olho um pouco melhor para a arte, né? Então, mas a gente tem uma grande vantagem aqui, que é o câmbio. Então, a gente tem que se organizar, tem que mostrar o produto lá fora e tem que mostrar que a gente entrega o produto lá fora. Que a gente Tá, tem câmbio. Agora é a hora. então explica um pouco mais essa ideia do câmbio, como é que funciona. Por que você está dizendo que é a hora é agora, apesar dessa dificuldade das aeronaves e tudo mais? Não, eu falo do câmbio, a parte cambial do Brasil mesmo. O real hoje Tá, está. O dólar fechou a 5,40, isso. 5,30. Entendeu? Então o euro a 6,40, 6,30. Então acho que hoje o nosso produto pro europeu, pro americano, é muito barato. Sim, mesmo com esses 25% ainda é barato, ainda é competitivo. Então, mesmo tendo essa parte logística, que infelizmente o frete é dolarizado, o frete internacional ele é dolarizado, mas você tem um produto de excelente qualidade vendido convertendo em reais para dólar ou para euro, esse produto se torna muito mais barato, né? Se torna barato lá fora. Perfeito. E a gente viu pela própria MAD Milano, né, o interesse das pessoas, né, do público, né, como as pessoas Não, se encantam, porque realmente tem muito pouca oferta de design brasileiro fora. eu tenho certeza absoluta, se a gente organizar aqui uma plataforma, ter o design, ter uma plataforma de venda, ou ter um mecanismo de venda próprio, na qual ele mostre que ele sabe fazer a logística dele, que infelizmente eu sei que não é inerente a expertise dele, quer fazer a peça, quer produzir, mas se ele mostrar que ele tem isso organizado, ele
vai ter sucesso lá fora. Geralmente criativo é muito desorganizado, né? Não tem nenhuma habilidade administrativa, mas pelo que você está falando, é bem simples. No nosso convívio eu aprendi realmente Mas simplificou muito o meu raciocínio. a gente pode pesar a peça, a gente vai medir a peça, a gente vai fazer todo esse trabalho de entrega para o designer. Então, a gente já está acostumado, não é que nem a indústria, a gente tem uns departamentos aqui na empresa que é só para a indústria. A indústria vai entregar a documentação pronta, peças medidas, embaladas, tudo perfeitamente adequado para exportar. Tá. Então, é muito mais simples. A gente já está habituado a lidar com o design na qual ele não tem peso, às vezes ele não tem embalagem, às vezes ele não sabe nem por onde começar, ou até mesmo já está habituado a exportar, que eu conheço bastante, nós temos bastante clientes aqui que exportam muito, mas que não fornece absolutamente nada, ele só manda qual que é a peça e as dimensões. O resto a gente faz todo esse processo de pesagem, de embalagem, tudo. Tá. Ele não tem tempo, tem know-how para isso também. Não tem know-how, Mas e aí, ó, tem uma pergunta aqui de novo. Ó, enviar as peças de navio não seria mais barato? Porque você falou do tempo, né? Demora mais, tem que ter uma programação melhor. Não, foi o que eu falei. Comparativamente? Depende da quantidade. Obviamente, se for um pedido grande, o marítimo é o mais indicado e é o que a gente mais utiliza aqui. Isso. E até mesmo com relação à embalagem, hoje a gente desenvolveu aqui um processo que, se for para fazer um embarque marítimo, e se a gente conseguir fazer o embarque dentro de um container onde só vai as peças desse determinado cliente, a gente faz uma tratativa de embalagem mais barata. Por quê? Porque o manuseio é todo nosso. Vai fazer a estufagem do container. Então, muitas vezes a gente faz, às vezes, algumas caixas na base do container e em cima a gente faz embalagem de papelão, onde a gente vai colocar sobre as caixas que estão na base do container, ou até mesmo pode fazer até mesmo sem caixa, de madeira, depende da peça. Mas a gente tem o manuseio, a gente faz a estufagem do container, tendo um controle de manuseio. Então, o marítimo, se o pedido for grande, se torna mais barato pela otimização dentro de um container, do frete ser muito menor, e também de embalagem. A minha preocupação na embalagem, quando vai dentro do container, é menor do que quando eu vou fazer um transporte aéreo. Perfeito. Tem E aqui... dado a quantidade. Sim. Estão perguntando aqui de carga acompanhada. O que você tem a dizer sobre isso? Carga acompanhada é mais barato, mas tem todos os outros riscos, né? E, gente, eu acho que o Elcio travou. Me confirmem aí, me avisem, por favor. Voltou aqui. Opa, voltou. Então, a pergunta acho que é quando a pessoa vai fazer o check-in, leva uma peça, alguma coisa junto com a bagagem, né? Isso. Isso é uma coisa que pode ser feita. É indicado que a pessoa tenha uma invoice, que é um valor da peça, do que ele esteja transportando com um determinado valor, e ele vai declarar na alfândega aqui de saída, no próprio check-in, e tendo essa invoice em mãos, no destino, se caso a Receita, a aduana de destino parar, ele vai ter que apresentar essa invoice, muitas vezes vai ser liberado e muitas vezes vai mandar pagar imposto. Depende do destino. Na Europa, normalmente, eles gostam de taxar, em torno de 20%. 20%. Estados Unidos E é aí, mais... tá. Aí outra pergunta que a gente vê muito essa participação do design autoral em feiras lá fora também, né? Feiras em Miami, Nova York, Milão, Paris, etc. E essa documentação, a gente teve isso na MAD de Milão também, nessa questão da importação temporária, né? Existe essa preocupação também de, né? Você fala a diferença entre importação permanente e a temporária. Você tocou num ponto muito importante aí, verdade, Bruno. Então, isso acontece, Bruno, quando as peças têm um valor agregado maior, tá? E muitas vezes essas peças vão para feiras ou até mesmo para leilão, alguma coisa onde há uma tentativa de venda da peça, de alguma forma, né? Então, a gente tem duas formas, a gente tem uma forma de fazer isso aí que é a correta, que é em consignação, onde a peça vai,
A gente faz um processo em consignação, determina o valor das peças na saída e a que seria a expectativa de venda lá fora, tá? E essas peças podem ficar lá até 2 anos. Hoje a legislação não determina muito um prazo para isso, tá? Mas em média 2 anos. E você pode ficar tentando fazer essas peças serem comercializadas lá fora e na medida que elas forem sendo vendidas, a gente vai fazendo os fechamentos de câmbio. Então, e faz um ajuste também no valor declarado aqui. Tá? Esse processo a gente também está acostumado a fazer, faz aqui pela trading ou pelo radar do próprio cliente. E é uma prática, é a maneira correta de se fazer o processo, porque caso você não tenha a possibilidade de comercializar todas as peças, você pode trazer essas peças de volta ao Brasil sem ter a necessidade de pagar imposto de importação. Se você não tira ela como consignação, você está sujeito, na hora de trazer essas peças de volta, de ter que fazer todo o recolhimento de custo de importação, de impostos de importação, como se ela fosse uma peça comprada lá fora. Então, por isso, tem que sair da maneira certa. Tá? Então, esse é o processo em consignação. A gente também tem o processo de importação temporária, onde o intuito é mandar a peça para um museu, para uma exposição, onde não tenha a possibilidade de venda, é só de exposição. Tá? Então, exposições itinerantes pelo mundo, a gente faz o processo de importação temporária. Tá? Então, são os dois processos, mas para venda tem que ser a consignação. Tá? Perfeito. E eu ia falar mais alguma coisa sobre isso, mas esqueci. E também tem que ter um cuidado também, que é a consignação na exportação, ela é muito legal, se caso não vender, traz de volta, bacana. Só que o processo para você trazer também uma peça de volta para o Brasil não é barato. Então, normalmente, a gente, quando faz essa estimativa de consignação, a gente faz o custo da exportação e já dá uma estimativa de retorno, para que o cliente tenha a noção do risco que ele está correndo, caso não tenha sido comercializado todas as peças ou uma peça, o quanto ele vai gastar para trazer de volta. Mesmo pagando o custo, não pagando os impostos de importação, você vai ter que embalar essa peça lá fora, você vai ter que manuseá-la lá fora, e o manuseio no exterior é muito mais caro que o nosso aqui no Brasil. Inclusive o frete de retorno também. A gente tem frete mais barato saindo daqui do que saindo de lá para cá. Perfeito. Ó, chegou uma perguntinha aqui, ó, que aí você domina esse assunto também. Peças que têm na sua fabricação madeira de lei, precisa de algum selo ou documentação específica para venda fora do Brasil? Eu não sei, eu não tenho de cabeça todas as madeiras que são controladas, tá? Eu sei bastante sobre jacarandá, que a gente faz muito aqui, e eu não me recordo agora da madeira de lei se tem ou não controle, mas se tiver, nós temos um departamento aqui na empresa que cuida só com relação à IBAMA, tá? Então faz todas as certificações necessárias para a exportação de madeira junto à IBAMA. Nós somos a única empresa hoje, acho que no Brasil, que consegue fazer a emissão dos CITES, tá? Que é a certificação internacional para poder fazer exportação de madeira controlada. Se a madeira de leite for controlada, a gente vai ter que fazer os CITES, tá? Onde tem todo um processo com o IBAMA, demora aproximadamente aí 45 dias. A gente abre um procedimento dentro do IBAMA via sistema. A nossa empresa tem que estar cadastrada no IBAMA. Nós temos que ter a peça aqui no galpão para poder fazer vem um fiscal do IBAMA aqui na empresa, fazer inspeção na peça. Esse certificado é como se fosse um RG, ele cria uma numeração para a peça, onde é feita uma consulta, onde você pode consultar o número desse certificado no sistema em qualquer parte do mundo, e você vai ter todo o histórico da peça ali, e toda a autorização, todo o procedimento na qual o IBAMA exige para fazer essa autorização, é tudo catalogado dentro do sistema, e com essa numeração você consegue acessar tudo isso. Legal. Então todas essas peças nacionais, modernas,
principalmente de jacarandá, que estão saindo do país, existe um controle, elas estão catalogadas. Daí ele é proibido, né? Não pode sair do Brasil e a gente faz esse procedimento aí dos CITES para poder Isso. sair sem risco aqui. E hoje hoje está sendo também, na verdade, existe esse controle no Brasil, mas hoje a demanda muito maior pelos CITES, pela documentação, é exigida até pelas autoridades internacionais, tanto nos Estados Unidos e Europa. Então a demanda aumentou muito, até porque esses países estão exigindo que essas peças estejam acompanhadas dos CITES, principalmente quando vai para exposição, leilão e galeria. Tá. Tá? Talvez um envio para uma pessoa física não seja tão necessário, assim, lá fora não seja tão necessário. Aqui, para tirar, é necessário, né? Tá, Lá para fora, sair de qualquer jeito precisa. a legislação pede, muitos não declaram, né? E a gente também não está aqui para fazer uma análise técnica da madeira, né? A gente Claro, faz claro. quando nos é solicitado. Perfeito. Gente, a gente está indo para o final. O tempo passou rápido, já temos aqui mais só 5 minutinhos. Se alguém tiver uma última pergunta, Elcio, tem alguma outra coisa que você lembra aí que você esqueceu de falar? Não, eu fico à disposição para quem quiser tirar dúvida também. Não sei como é que poderia passar Tem pode também, pode mandar as e dúvidas pelo Instagram da MAD ou mesmo pelo Instagram da System. Como que é o Instagram da System? também pelo Instagram da System Cargo também tem pessoal que vai responder na hora. Tem sempre gente acompanhando ou eu mesmo vou responder. Perfeito. Está aqui disponível para quem quiser nos contactar ou tirar qualquer tipo de dúvida aí, sem compromisso algum, e é um prazer para nós poder estar ajudando. Não se importem em falar, pô, vou ligar, mas eu não sei se eu não tenho nem um cliente lá fora ainda. Pode ligar, perguntar, conversar com a gente aqui, que tem bastante gente aqui para atender e todo mundo está bem antenado aqui dos procedimentos de exportação e importação. Legal. Ó, chegou uma perguntinha mais uma boa aqui, ó. Como é envio para a Ásia? Você sabe? Não, o procedimento Igual. é parecido, é igual. A Ásia até existe menos controle, né, do que hoje. Será que é com relação à madeira, Bruno, essa pergunta? Não, acho que exportação geral, geral, de maneira geral. Não, é tranquilo. A Ásia é tão fácil quanto a aduana americana, é bem desburocratizado. Nunca tive problema nada assim, com imposto absurdo, nada disso. Eles têm uma mentalidade, se os governos, apesar que talvez seja um governo mais fechado, né, mas com relação a material Comércio, manufaturado, não tem problema nenhum. Onde você entendi. pega um pouco mais de controle é quando você lida com alimentício ou medicamentos. Aí Uhum. realmente tem que fazer toda uma análise prévia, uma documentação prévia, que a gente faz isso também aqui. Mas com designer é tranquilo, muito tranquilo. E o procedimento para arte é o mesmo, né? Entre arte e design são muito similares, né? São similares, mas a arte, alguns países te dão benefício de impostos, né? Como, por exemplo, na Europa. Hoje, na Europa, você mandar uma cadeira, se você não declarar ela como arte, um design, você não declarando como arte, você vai pagar 20% de imposto, 21%. Se você declarar como arte, você paga 7,7%. Então, é considerável. Sim, eu não sabia Bastante. disso. E na maioria dos países da Europa tem esse benefício. Na França, Itália e muitos outros, né? Olha E, só. e, mas a tratativa, assim, muda, obviamente, um quadro, uma peça única, você tem alguma tratativa muito mais, um controle muito maior na embalagem do que a gente conversou aqui hoje, né? Então tem Entendi. até, mas a gente tem que ter todo às vezes tem um acompanhamento tem que ter uma pessoa do próprio museu aqui com a gente, acompanhando a gente fazer essa embalagem, etiquetas de controle, tudo porque não tem como.
se você chegar com essa peça danificada, ela Ó, acho que a gente consegue fazer mais uma perguntinha aqui, ó, perguntando do Mercosul. Exportação dentro do Mercosul é mais fácil do que fora dele? mesma coisa. Mesma coisa. A única Tem vantagem, vantagem nenhuma, é isso. a única vantagem que você tem a isenção do imposto de importação, Que é na faixa de? na faixa de 10 a 20%. Mas já é alguma coisa. Já ajuda, Já ajuda. ajuda bem. É porque a cadeia tributária dentro dos países do Mercosul é muito alta, né? Com exceção talvez um pouco aí do Uruguai e do Paraguai, é muito alta. Aqui no Brasil é alta, a Argentina é alta, o Uruguai também não é tão alta, mas também não é barata. O Paraguai é um pouquinho melhor. Tá. Desses países, o melhor é o Paraguai, é isso? Ou tem algum outro também que você E recomenda? imposto de importação, sim. De Tá. custo de importação, de taxação, é o Paraguai, é o melhor aí que tem entre os quatro. E o Brasil, a gente sabe a maravilha que é, né? Infelizmente, é fora de uma realidade normal. Não, pô, esclareceu, até eu aprendi, pô, a gente já convive há tantos anos e eu tô sempre aprendendo com você. Obrigadão, viu? Mas você me ensina mais, Bruno, pode ter certeza. A troca é mútua, legal. Pô, saudade, viu? Muito bom te ver. Obrigado, Bruno. Ó, vamos fazer o jabazinho básico, né? Para pedir para todo mundo que acompanhou a live, por favor, entrar até o dia 19, a gente está no ar com a Not Cancelled MAD, então www.notcancelled.art. Lá vocês conseguem conferir mais de 60 nomes participantes, mais de 100 peças expostas. O contato, isso é muito importante salientar que o contato é direto com o designer. A MAD entrou aqui como uma facilitadora, como uma promotora do design autoral, nessa briga que a gente tem de anos de promover e divulgar a linguagem nacional. A gente não tem participação. O nosso objetivo com esse formato online foi de motivar os designers, incentivar os designers, incrementar a internacionalização desse design nacional de alguma forma. Então, nada mais além disso. Então, por favor, www.notcancelled.art, confiram lá o trabalho. Elcio, valeu, bom te ver. Obrigado. Fiquem com Deus. Sucesso e que venda bastante aí nessa plataforma. Tomara. Vamos lá, e o ano que vem, se Deus quiser, estaremos de novo lá na Bienal. É isso. E amanhã, só deixar também um recadinho final, amanhã live do Valdic com a Carla Osório, a galerista de Brasília, Carla Osório. Então também, nesse mesmo horário, vocês têm mais uma live aí para acompanhar pela AMAD. Abraço. Tchau. Beijo.